Quando você começa a pesquisar sobre Axie Infinity, você pode ficar um pouco assustado com a quantidade de cartas, combinações e times que você pode montar. Então hoje eu quero falar sobre a compra dos 3 primeiros Axies. Tem algumas coisas bem importantes que você precisa saber quando for comprar os primeiros Axies, que vão te fazer economizar tempo e dinheiro. Eu quero te ajudar a fazer a melhor compra possível. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. Você poderia entrar aqui no Marketplace do Axie Infinity e simplesmente comprar os mais baratos. Mas eu já te aviso que esse é um tiro no próprio pé, porque esses Axies em geral não têm habilidades que combinam. Então, apesar de você pagar barato, você não vai ganhar quase nenhuma batalha no PVP e o jogo vai ficar um saco. Quem faz isso normalmente está entrando no jogo pela promessa de dinheiro rápido. Se esse for o seu caso, vai com calma, toma cuidado e assiste esse vídeo aqui onde eu falei mais sobre os riscos do jogo. Se você não tiver tempo e nem paciência para jogar, melhor você pensar mais um pouco antes de entrar. O importante do Axie Infinity é construir um time balanceado com uma boa sinergia, que trabalhe bem em conjunto para ganhar a maior quantidade de batalhas possível. Mas antes da gente falar sobre montar um time, a gente precisa entender quais são as características que formam um Axie. Para ficar mais fácil, vamos olhar o meu Axie aqui. Como a gente pode ver, ele é um Axie tipo planta. E esses aqui são os stats dele. Cada Axie tem 4 stats. O HP, que determina a quantidade de pontos de vida que o seu Axie possui, a velocidade, que determina a ordem de ataque e a chance de tomar um ataque crítico, a destreza, que aumenta o dano dos combos, e a moral, que aumenta a chance de ataque crítico, a chance de ficar em Last Stand e quantos ataques você vai aguentar em Last Stand. Last Stand é basicamente uma sobrevida do seu Axie. Às vezes, o HP dele chega a 0, mas ele ainda não morre. Ele fica em Last Stand até que essas barrinhas aí sejam zeradas e aí ele morre de verdade. Esses stats variam de 27 a 61, sendo 61 o maior valor possível. Esses stats são influenciados pela classe do Axie e pelas partes do corpo. Então o Axie é composto do corpo dele, que é a classe, que vai dar os stats base conforme essa tabela aqui, mas ele também é composto por 6 partes do corpo: olhos, orelhas, boca, chifre, costas e o rabo. Cada parte do corpo adiciona stats dependendo da classe da parte. Uma parte aqua, por exemplo, dá 3 de velocidade mais 1 de HP, enquanto uma parte planta dá 3 de HP mais 1 de moral. Na descrição eu vou deixar um link com esse resumo todo para você acessar depois do vídeo. Por enquanto, me acompanha aqui. O Pitoco é um Axie tipo planta, então ele tem esses stats base. Como ele tem 4 partes planta e 2 partes bug, ao somarmos, chegamos aos stats totais dele. Essas partes do corpo também vão determinar as habilidades que o Axie tem, ou seja, quais são as cartas que ele tem. Mas olhando aqui, você vê que um Axie só tem 4 tipos de carta. Por isso, os olhos e as orelhas não determinam as habilidades. O que determina as habilidades são a boca, o chifre, as costas e o rabo. Isso é interessante porque um jogador experiente consegue determinar quais as cartas do oponente só de olhar o Axie, já que ele sabe quais são as cartas referentes a cada parte do corpo. E se a gente olhar para cada carta, a gente percebe que cada uma delas tem um valor de ataque, um valor de defesa, o custo de energia e uma característica especial. Beleza, mas antes da gente decidir qual Axie comprar, a gente precisa entender melhor as 3 principais funções dos Axies. A primeira função é o tanque. Todo time precisa de um Axie que aguenta levar porrada. Os tanques vão defender a sua linha de frente, enquanto você tenta ganhar mais energia e cartas para fazer os seus combos funcionarem. Caso contrário, os seus Axies vão morrer antes que você consiga acertar um ataque forte. Plantas e répteis são geralmente os mais usados como tanques, já que tem alto HP natural, cartas que dão bastante escudo e habilidades de cura. Às vezes, aquas também são usados, mas isso é menos comum. O segundo tipo de Axie são os atacantes. Os atacantes são os seus canhões, são suas armas, são eles que vão causar a maior parte de dano num time inimigo. Esses Axies normalmente têm baixo HP e escudo, porque o foco deles é atacar primeiro e atacar com força.
Então eles precisam ficar na parte de trás do campo de batalha. Eles têm que ficar vivos até encaixarem alguns combos poderosos. As bestas e os pássaros geralmente têm cartas que causam uma boa quantidade de dano e têm stats altos de velocidade e moral. Às vezes, os Aquas também podem ser usados como atacantes. O terceiro tipo de X é o de utilidade. Esses são X's usados para melhorar a sinergia da equipe. As habilidades deles são focadas principalmente nos efeitos e não tanto nos danos e nas defesas. Eles te ajudam a ganhar energia, roubar energia, destruir a energia do inimigo, comprar cartas ou até causar atordoamento no inimigo. Os mais comuns são Aquas, Répteis, Bestas e Bugs. E aqui eu acho que é oportuno eu já te contar sobre os bônus de ataque e defesa. As classes são agrupadas em grupos de 3. E cada grupo tem bônus e penalidades contra os outros grupos, bem no estilo Pokémon. Eu te contei isso porque a estrutura mais comum dentro dos times é ter um X-Tanque na frente, uma utilidade no meio e um atacante atrás. O que nós vemos normalmente são plantas na frente, bestas no meio e Aqua ou Bird atrás, já que com essa combinação você vai ter pelo menos um de cada grupo e assim evitar grandes penalidades. Essa estrutura é a mais comum, mas está longe de ser a única. Tem milhares de combinações que podem ser feitas. Você pode ter um tanque com cartas de utilidade, você pode ter 2 atacantes, você pode ter um time de uma classe só. Essa é a beleza do jogo, ele tem muito potencial a ser explorado. Mas como você está começando, é melhor você ir pelo básico. Você não tem experiência no jogo, e não importa o quanto você pesquisar antes, vai ter coisas que você vai aprender jogando. Por isso eu te recomendo não entrar no jogo tentando fazer uma estratégia mirabolante que ninguém pensou antes, porque é bem provável que você esteja errado e você acabe gastando mais dinheiro do que deveria nos X's que você está comprando. Faz o arroz e feijão, aprende a jogar, vê se você realmente está interessado pelo jogo, e depois você vai melhorando seu time. E aí me diz nos comentários qual que é a build que você está pensando em montar. Mas eu vou te mostrar 2 ferramentas que me ajudaram muito. Esse site aqui te dá uma ideia do que seriam boas builds para o PVP. E quando você clica em Search Build, você já consegue ver quais são os X's que têm essas características que estão sendo negociados no mercado. E dentro do mesmo site tem uma outra página aqui que dá uma sugestão da qualidade de cada carta em relação ao tipo de X. Então ele vai elencar quais são as melhores cartas para cada tipo. Isso aqui não é nenhuma garantia, tá? Os players mais experientes vão conseguir fazer combinações muito diferentes, mas esse é um bom lugar para você começar. Para fazer a busca do X que você está querendo, você pode entrar aqui no Marketplace mesmo do Axie Infinity, né, do próprio jogo, e usar os filtros aqui na lateral para conseguir buscar o X da sua preferência. Mas eu me dei melhor com esse outro site aqui, aquele X-Zone que eu já mostrei antes. Quando você clica aqui em Finder, você consegue fazer um filtro que eu considerei muito melhor, você consegue ter muito mais detalhamento do que o Marketplace do jogo. Então agora deixa eu mostrar um pouco aqui na prática, né? Vamos dizer que eu quero um tanque, planta, e aí eu decidi que eu vou querer algumas cartas que, além de dar defesa, vão roubar energia ou gerar energia, porque eu preciso disso. Então aí eu clico aqui que eu quero uma parte de boca dele, de planta, e aí eu já sei quais eu estou buscando, mas se você precisar, você tem a descrição de cada carta aqui. Então beleza, ó, selecionei as cartas, dou um dano aqui, e aí já aparece os X's, as ofertas principais que tem lá no Marketplace para eu comprar. Aí se eu quiser, simplesmente clico aqui, ele já me abre na página do Marketplace para eu conseguir comprar. Mas antes de você comprar, tem outras 2 coisas que você precisa entender porque influenciam no preço do X, que é o número dos breeds e a pureza genética, né? A qualidade genética daquele X. Isso tem mais a ver com a reprodução do que a qualidade deles na batalha, mas como isso influencia no preço, é legal ficar esperto. Eu vou fazer um vídeo sobre os breeds, né, explicando mais sobre isso. Ele vai estar aparecendo aqui se eu já tiver feito. Se não, enquanto isso, eu vou deixar na descrição um guia que vai ajudar vocês a entender um pouco mais desse sistema. Basicamente, quanto maior o número de breeds que o X tem, mais barato ele vai ser, porque é mais caro de você reproduzir ele.
E quanto menor a pureza genética, maior é a chance de você acabar com um X todo misturado se você fizer a reprodução dele. Esses X, em geral, não valem muita coisa. Lógico que isso não é uma regra. Os players profissionais, na verdade, eles misturam bastante as cartas para encontrar um estilo de jogo novo. Só que assim, você provavelmente aqui não vai estar buscando isso no começo. Então, para você que está começando, querendo fazer o arroz e feijão, busca os X's que têm maior pureza, porque eles vão ter cartas do seu próprio tipo, então é mais fácil de você entender o que você está fazendo, e buscar por X's que têm o menor número de breeds possível dentro de uma faixa de preço razoável. Por mais que você não esteja pensando em reproduzir esse X, quanto menor a quantidade de breeds, mais fácil vai ser de você vender ele no mercado. Então aqui na pesquisa eu consigo fazer essa busca, eu posso colocar aqui eu quero no máximo 2 breeds, vamos dizer, e eu quero pureza mínima de 5 ou 6. Então, ou seja, com 5, ó, ele tem 5 partes planta e uma parte que é diferente. E aqui não vai com muita sede ao pote, tá? Faz algumas pesquisas, entende como tá o preço. Eu, inclusive, recomendo que vocês gastem alguns dias acompanhando o mercado, acompanhando os X's que vocês estão pensando em comprar, para vocês saberem que vocês estão pegando uma boa oferta. Se não, você pode usar essa ferramenta aqui. Você entra no site x.tech, clica aqui no X Pricing, pega o número do X sem o jogo da velha, joga aqui, calcular. Então aqui ele vai me dizer quantos X's existem com esse mesmo set de cartas, né, que eu estou buscando. Aqui ele me mostra qual foi o último preço da última venda, as vendas mais recentes desse tipo de X e os atuais X's que estão sendo negociados no mercado, ele me mostra o preço. Aqui embaixo ele me mostra o que seriam preços recomendados, né, para eu vender, mas também podem ser usados para eu comprar. Isso aqui não é perfeito. Na verdade, é bom você usar com bastante inteligência, entender como esse sistema aqui funciona, mas, querendo ou não, é uma baita mão na roda para você começar a entender se você está fazendo um bom negócio ou não. Com certeza ela vai te ajudar a encontrar um melhor custo-benefício. Na verdade, escolher os X's que você vai comprar é o primeiro passo. Eu recomendo que você entenda onde você está se metendo antes de comprar. Então eu vou te deixar com a playlist que eu estou fazendo sobre o Axie Infinity com o último vídeo que eu soltei sobre Ethereum, que você vai ter que usar para comprar os seus X. Então é melhor você entender o que você está fazendo. Então clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.